corações. Obrigado por esta oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ele está dizendo isso porque nos falamos todos os dias. Né? Ou não é? Bom dia a todos, na paz do Senhor, amém? A Bíblia é que diz que depois que nós nascemos de novo, são como o vento, né? Você sabe de onde vem, nem para onde vai. Meus amados irmãos, é bom estar aqui convosco. Já tinha muitas saudades. Já são quase 4 meses que aqui estivemos, né? Nós passamos em janeiro e esses últimos quase 4 meses, 3 meses e meio, foram muito intensos. Temos uma rotina muito pesada ali, diária e constante em Moçambique. O Senhor está conosco, amém? Estou muito feliz em ver a irmã Zulmira, que da última vez ela estava no hospital, nós oramos muito por ela, e o Senhor é bom e revê-la é uma bênção. Só que não fica no hospital não, porque o marido chora muito quando a senhora está lá. Fica choroso aqui. É bom rever todos os nossos amados irmãos, o pastor Abel. Queríamos muito ter vindo antes, nós tivemos muita dificuldade de sair, não podíamos entrar, tivemos dias muito difíceis. Eu agradeço aos irmãos pelas orações, e os irmãos têm estado conosco sempre em orações, em batalha. Os irmãos que nós conhecemos, os que nós não conhecemos, tem novos rostos aqui, é bom revê-los e vê-los. Pastor Mário, nosso amigo, também falamos diariamente, e é uma bênção. Todos vocês, nós amamos muito e o Senhor é bom, amém? E aqui, quando eu venho para aqui, eu venho para casa, eu sinto-me em casa, né? É bom estar aqui. Então, precisávamos de um tempo e aproveitamos. Hoje é o Dia da Mãe em Moçambique também. E então, as mães moçambicanas que tem aqui, só estou vendo poucas. Feliz Dia da Mãe para vocês. Mas comemoramos 2 vezes. Vamos comemorar hoje e no próximo domingo, tá certo? A mãe deve ser comemorada todos os dias, né? Tem que ser comemorada todos os dias, porque a mãe é algo extraordinário. E Deus tem sido bom para conosco. Estamos vivendo tempos de muitas bênçãos ali em Moçambique. Alguém pergunta assim, ontem eu encontrei um amigo quando eu cheguei, e ele disse para alguém assim, que estava visitando ele, olha, esse pastor aqui, ele disse que o melhor lugar do mundo é onde ele está naquele momento. O melhor lugar do mundo é onde eu estou, naquele momento. Hoje, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Temos dias difíceis, temos batalha, crise, dificuldade, mas o Senhor está presente em todos os dias da nossa vida. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Amém? Nos dias bons, nos dias maus, nos dias frios, nos dias quentes, nos dias ensolarados, nos dias nubrados, nos dias de festa, nos dias de luto, o Senhor está conosco todos os dias. E isso nos consola, conforta e nos dá graça diária. Amém? Eu estou em falha com os irmãos aqui da Nova Vida. Eu lancei uns livros e, como eu passei depressa aqui da última vez, fui para casa em Moçambique, levei uns para lá. E não ficaram nenhum, ainda não consegui trazer nenhum desses livros para os irmãos aqui. Então, eu estou em dívida com os irmãos, mas eu prometo, eu penso que em junho ou julho vamos trazer, porque os livros são produzidos no Brasil, então estamos trazendo para cá. Eu prometo. E, por acaso, um dos livros é o pastor Abel, ali, conhece bem, mas esse mês, ontem, no dia 1 de maio, eu lancei o 14º livro. Só que ainda não trouxe nenhum para aqui, mas eu vou trazê-los e tem sido uma grande bênção. E eu pedi ao Senhor, o Senhor é maravilhoso, né? Que precisávamos de algo para ir além da nossa presença física, principalmente em Moçambique, em certas áreas. E as pessoas diziam, por que você não escreve? O pastor, outros amigos, a esposa, sempre dizendo, não, vai chegar a hora. Eu escrevia, mas eu guardava, não publicava. Então, quando chegou o momento, as pessoas acharam que foi tudo de uma única vez. Por exemplo, o último livro que eu lancei, de agora primeiro, tem 20 anos que eu estava escrevendo ele. Só acabei agora. Eu ia escrevendo e guardando, escrevendo, mas foi algo extraordinário. E eu comecei a ver as letras, cair a letra. Já viu quando você está na chuva, não vê aqueles pingos de água? Eu começava a ver as letras caindo. Eu disse, olha, parece quando eu começo a escrever no caderno, assim, eu gosto de escrever ainda a moda antiga, com
a esferográfica. Parecia que as letras estavam caindo, assim, caindo. Então foi algo extraordinário. E Deus tem feito. E tudo que nós temos vendido, o que temos conseguido, estamos juntando para usar na obra do Senhor. Foi um meio que também o Senhor nos deu. E algo extraordinário Deus está fazendo. Através dos livros, temos ido a lugares que nunca imaginávamos que poderia estar lá. E, por acaso, foi antes da viagem, o presidente da Assembleia Provincial lá em Xaixai me procurou e disse, olha, eu vi o teu livro com o secretário-geral do partido e eu preciso desse livro e você tem que juntar os jovens para falar dessa bênção grande. Então, Deus tem feito coisas extraordinárias. Deus é maravilhoso, né, irmão? Deus tem os seus caminhos, amém? No último dia 30, participamos de um evento que foi extraordinário ali no Centro Internacional de Eventos em Maputo. Toda a elite do país, política, acadêmica, homens de negócio, estávamos ali e Deus nos deu a graça de fazer a mentoria de alguém em Moçambique e essa pessoa lançou uma plataforma para alcançar os jovens. E ele disse, o senhor é que vai me ajudar, pastor. Ele é o meu vizinho lá em Xaixai. Então eu disse, eu ajudo com bom gosto. O discurso, o projeto. Então eu disse, olha, eu vou planejar, orientei, ajudei. E ele lançou. Foi um impacto em todo o país. Então vamos ter a oportunidade do norte, sul, centro e em todas as províncias dar treinamento para jovens e falar da palavra de Deus também. Amém? Deus é maravilhoso, irmão. E a porta que ele abre, ninguém pode fechar. E a que ele fecha, ninguém pode abrir. Só que nada é por acaso. Eu, quando cheguei aqui em Joanesburgo, em 2008, há 17 anos atrás, eu fui com o pastor Abel e o pastor Mário participar de uma conferência de pastores das Assembleias of God, não é isso, pastor? E lá recebi uma promessa, uma profecia. Depois confirmou-se, o pastor Abel também deu essa profecia. E Deus estaria me trazendo para aqui para me evangelizar pessoas que estavam em eminência nessas posições. Eu olhei assim, disse, será que vai ser possível mesmo? Então Deus é maravilhoso, né? E essas pessoas, e Deus quando promete, Ele tem o seu tempo de cumprir. É que o tempo de Deus é diferente do nosso. Porque o relógio de Deus não trabalha igual o nosso relógio. Porque 1 minuto para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia é como 1 minuto. Então, para Deus não há diferença. Quando Ele quer, as coisas acontecem, mas Ele tem o seu tempo. E tem as pessoas certas para cumprir no seu tempo. Então, que Deus continue abençoando. Então, uma coisa é certa. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Se você tem palavra de Deus, não saia da presença de Deus. Deus vai cumprir sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém? É por isso, meu irmão, que eu não tenho medo de nada. Eu caio para cima mesmo. É para fazer a vontade de Deus. Se Deus falou, está falado. Né? Você pode confiar aí, porque Deus provê todas as coisas. Amém? Então, Deus ainda tem muitas coisas para nós, para as nossas vidas, para a nossa igreja. Então, nós temos palavra de Deus. Então, vamos trazer à existência as coisas que não existem. Vamos chamá-las como elas já existissem. Aleluia! Aleluia! Amém. Então, nós estamos ali. Eu agradeço os irmãos pelas orações, os que têm contribuído. Dizer que nós estamos iniciando uma nova escola em Moçambique, na Beira. O projeto já está pronto. Eu já enviei ao pastor. E é um desafio. É um desafio que nós tivemos que comprar um terreno, um espaço. E estivemos lá a semana passada. Aquilo tinha água até os joelhos, que a Beira já sabe como é, né? A Beira nem precisa chover para alagar, ela já é alagada, né? Então, estávamos ali com os irmãos e o irmão perguntou, pastor, aonde vamos fazer o culto? Eu falei, vamos fazer no nosso terreno. Ele disse, só tem água, não tem problema, vamos fazer lá. E fizemos um culto com mais de 200 pessoas dentro dali. Nós pisávamos numa tope, a água subia. Eu disse, porque no momento em que Deus nos honrar, tivermos o nosso espaço pronto, nós glorificarmos a Deus para saber de onde Ele nos tirou e aonde Ele nos colocou. Amém? Aleluia! Você ainda se lembra de onde Deus te tirou? Ou você já esqueceu?
viemos de longe. Então, por isso que todos os dias nós damos graças ao Senhor, louvamos e bendizemos porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Aleluia. Então, os irmãos, continuem orando por nós, por mim, minha esposa, os meus filhos. Todos estamos ali envolvidos em uma grande batalha e queremos a visita de vocês. Se você tiver medo de chegar na fronteira e ir até Xaxai, eu saio de Xaxai, vou até a fronteira e vou te acompanhar até lá em casa. Fica tranquilo, estando comigo, está com Deus. Não tem problema. Já fiz isso. Teve um casal que foi visitar com os filhos e disse, pastor, até a fronteira cheguei. Agora daqui para lá, como eu faço? Eu disse, fica aí que eu vou ir buscar vocês. Apanhei uma chapa, fui, encontrei e fomos juntos. E foi o melhor tempo que eles tiveram lá. Estão com saudade de ir. Aleluia. Glória a Deus. O irmão não sabe o que está perdendo. Tem muita coisa boa lá. Né? Aleluia. Irmão, vamos hoje celebrar a ceia do Senhor. O pastor Abel me deu essa oportunidade. Obrigado. E estava com saudade de participar da mesa do Senhor. Isso é um momento especial, maravilhoso. Sabermos e relembrarmos tudo que o Senhor fez por nós. Amém? Paulo disse que na noite em que o Senhor foi traído, naquela mesma noite, aí ele disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. E tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. A palavra em memória de mim é uma palavra grega, que significa trazer à lembrança algo que te dá esperança. É isso que significa. Então, quando dizemos em memória de Jesus, é exatamente isso. É para relembrarmos que foi por Ele, para a glória dEle. Você não está aqui porque você é forte. Não estamos aqui porque somos bonitos ou somos os mais privilegiados. Não. Estamos aqui por causa dEle. A graça dEle tem nos ajudado até aqui. Ele disse para Paulo, a minha graça te basta. Aleluia! Os dias estão difíceis, as lutas estão grandes, mas Jesus disse, em memória de mim, a graça dele tem sido suficiente. Aleluia! Vamos celebrar o Senhor, vamos participar, eu quero convidar os irmãos. Vamos ficar de pé para fazer exercício? Pelo menos aí para os ossos, os músculos, os nervos, os joelhos, os pés. Senhor Jesus, queremos te dar graça por este pão, consagrando-o como os elementos, o símbolo do teu corpo, que foi ferido na cruz do Calvário, crucificado pelos nossos pecados. Semelhantemente, também te apresentamos o cálice, que é o símbolo da nova aliança, do teu sangue, que nos purifica de todo o pecado. Nós iremos participar com temor, com tremor, e com devoção e santidade, para sermos, Senhor, revivificados na fé, para sermos renovados na tua presença. Esses símbolos nós o iremos tomar como símbolo, Senhor, do teu sangue e do teu corpo, em memória de tudo que o Senhor tem feito por nós. Porque na cruz o Senhor nos deu a vitória. Na cruz o Senhor venceu o diabo. Na cruz o Senhor levou os nossos pecados. Na cruz o Senhor tomou as chaves do inferno. Na cruz o Senhor venceu todos os demônios. Na cruz o Senhor nos deu saúde. Na cruz o Senhor nos dá vitória e liberdade. E nós te agradecemos por tudo e todos digam amém. 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 Aleluia. Vamos receber em pé. Só quem não puder ficar em pé mesmo, mas todos podem. Vamos receber. Eu já vou pegar o meu aqui. O pão, o cálice. Com alegria, irmãos, receba. Estamos na presença de Deus. O Senhor é bom. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Aleluia! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e os que nele habitam. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia!
Aleluia, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Graças a Deus, irmão, porque você está vivo, você está de pé, venceu mais um dia, mais um mês, mais uma semana. O Senhor te dá esperança, você tem planos, você tem projeto, você tem vontade, você quer vencer, você quer viver, você quer continuar. Bendito seja o nome do Senhor verdadeiramente. Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia! Glória a Deus, ele é o príncipe da paz, o Emanuel, o Deus conosco, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o primeiro, o último, o alfa e o ômega, o redentor, o remidor, o restaurador, o princípio, o fim, aleluia, o primogênito entre os mortos, o unigênito de Deus, aleluia, glória a Deus por isso. Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Então pegue com fé, com alegria, em memória de Jesus, em memória do seu sacrifício. Todos já receberam? Todos já receberam? Ainda faltam alguns? Aleluia! Graças a Deus. Diga assim comigo: eu venci. Eu sou vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Porque o meu Senhor já venceu por mim. Eu sou filho de Deus. Estou na promessa de Deus. Estou na bênção de Deus. Hoje eu estou melhor do que antes. Porque eu estou na presença de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Na presença do Senhor há abundância de alegria. Você sabe o que diz a palavra de Deus? Abre bem a tua boca e eu a encherei. E ele diz assim, ó, e apresentai-vos a ele com cântico, um cântico novo. Ele diz, e porei nos teus lábios um cântico novo. Amém? Todos já receberam? Falta só os irmãos aqui. Pega o seu irmão, a irmã também. Falta os irmãos ali. A Bíblia diz que nós devemos participar todos juntos. Glória a Deus. Irmão, pela fé, tome, vamos comer do pão. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor, por ter nos amado. O Senhor nos amou antes. A tua palavra diz que o Senhor nos escolheu desde a fundação do mundo e nos predestinou a todas as bênçãos nas regiões celestiais. Obrigado, Senhor. Semelhantemente, depois de Senhor tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Vamos participar do vinho. Você já comeu pão? Quem já comeu pão participa do vinho. Participam todos. Toma, irmão, toma. Isso é vitamina para a tua alma, é alimento. Jesus disse, quem não comer do meu corpo não tem parte comigo. Ele diz, o meu pão, o meu corpo é o pão vivo que desceu do céu e o meu sangue é a nova aliança. Participe, irmão. Deus te deu vitória, irmão. O diabo não vai te derrotar, você não vai cair, você vai vencer, você vai triunfar, você vai avançar, porque o Senhor está contigo. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos vão recolher, vamos levantar as mãos. Vamos orar mais uma vez, irmãos, vamos orar. Aleluia. Eu vi a pastora Noemi falando dos tempos de avivamento. Avivamento é oração, irmão. Mais oração, mais poder. Menos oração, e orar é bom, irmão. Vamos levantar as mãos. A Bíblia diz, erguei as vossas mãos sem mácula, sem ira, sem pecado. Levante as suas mãos. Você bendiz ao Senhor. Agradeça por essa manhã. O Senhor tem algo extraordinário. Ele tem uma palavra ao teu coração. Ele tem uma mensagem para você. Ele te trouxe aqui por uma razão especial.
Aleluia. É bom estar aqui. Eu estou feliz em estar aqui. Que bom te rever, meu irmão, porque o Senhor tem te guardado, te protegido. Ainda é o teu tempo. Você está no tempo certo, no lugar certo, na hora certa. Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Glória a Deus por isso. Aleluia. Ó Senhor, nesta manhã te bendizemos, te louvamos e exaltamos pela tua grandeza, pela tua benevolência. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor desta igreja, pela família, pelos obreiros, por todos os envolvidos na liderança, pelos intercessores, obrigado pelos mantenedores, os contribuintes, os colaboradores, obrigado pelo teu povo que congrega e reúne neste lugar, Senhor. Este é o teu povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Eles acreditam e confiam na tua palavra, nas tuas promessas, Senhor, e a tua palavra diz que nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá. Por isso, Senhor, guarda o teu povo debaixo do teu sangue, ó Deus, que toda arma preparada contra os teus filhos sejam destruídas. Aleluia, e nesta manhã, Senhor, te celebramos, te bendizemos e te glorificamos por tudo. Todos digam amém. Podeis tomar os vossos assentos por poucos minutos. Irmão, eu vou ser breve, viu? Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Juízes, capítulo 3, versículo 13. Livro de Juízes é muito fácil. É o 6º livro da Bíblia. Depois de Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, Josué. Juízes, capítulo 3. Vou ler do 15 a seguir. É só uma breve meditação. Eu quero compartilhar com os irmãos. Juízes, capítulo 3, vamos ler do 12, vamos começar no 12, até o 25, viu? Começar do 12 até o 25. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Egrom, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal, o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e os tomaram a cidade das palmeiras. Versículo 14. E os filhos de Israel serviram Egrom, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Egrom, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, ou de 2 gumes, do comprimento de um côvado, ou seja, 45 centímetros aproximadamente, cingiu-a por debaixo das suas vestes, na sua coxa direita. E levou aquele presente a Egrom, rei dos Moabitas, e era Egrom um homem muito gordo. Ele era o quê? Muito. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu toda a gente que lhe trouxeram o presente. Porém, voltou do ponto em que estão as imagens de escultura, ao pé de Gilgal, e disse: olha, eu tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. E este disse: cala-te. E todos que lhes assistiam saíram de diante dele. Versículo 20. E Eude entrou no cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava assentado, e disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então, Eude, é isso mesmo, né? Mas é isso mesmo. Estendeu a sua mão esquerda, toda vez que a Bíblia faz questão de highlight, né? Faz questão daquela palavra aparecer muito, porque tem um motivo de estar ali. Então, tem algum canhoto aqui? Não tem canhoto aqui, não? Nenhum? Não tem nenhum canhoto, não? Ok. Esquerdo.
Canhoto à esquerda, não é isso? Eu só sei que seja outro nome. Então, como as coisas mudam agora. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita e lhe cravou no estômago ou no ventre. Ele era tão gordo que de tal maneira que entrou até a empunhadura, ou seja, o cabo mesmo daquela adaga ou punhal, vamos dizer assim. Após a folha e a gordura, encerrou a folha. Está vendo? Ser gordo às vezes é perigoso. Porque não tirou a espada do ventre e saiu-lhe o excremento, ou os intestinos. Versículo 23. Então Eude saiu à sala e encerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. Amém? Irmão, eu quero falar sobre, rapidamente, só citar, que existem coisas extraordinárias na Bíblia. A Bíblia é algo mesmo extraordinário. E certas coisas a Bíblia faz questão de deixar registrada, porque elas se repetem. A vida é um ciclo. A vida é cíclica. Nada é novo. Você fica admirado, eu nunca vi isso, porque você é novo. Porque tudo se repete. Se você viver muitos anos, como o irmão Manuel e outros aqui que vivem muitos anos, ele vai dizer, isso não é novo, isso já aconteceu antes. A vida é cíclica. E quem disse isso foi o homem mais sábio da Bíblia, Salomão. Ele diz, tudo que tem debaixo não é novo. Se repete. Ele disse isso. Nós aqui dormimos ou não sabemos, ou não estudamos a história. Então, os moabitas e os amonitas eram uma pedra no sapato de Israel. Porque eles já nasceram de um pecado. Porque Deus perdoa o pecado, mas não te livra das consequências do pecado. O pecado ele vai te perdoar, porque ele perdoa o pecado. Agora, as consequências do pecado, enquanto você viver, ela vai voltar a bater na tua porta. Um filho fora do casamento, ele vai sempre voltar para te visitar. Deus vai perdoar o adultério, mas não vai matar o filho. Ele vai ficar vivo para você lembrar. Você pisou na bola. Ouviu bem? Então, Moabe foi filho da filha de quem? De Ló. E Ló era quem? O pai da filha que lhe deu o neto. Ele era pai e avô do mesmo filho, que era Moabe. E esse Moabe, toda a vida, ele cresceu, tornou uma tribo, tornou uma nação. Sempre que Israel passava por perto deles, tinha problema. Até antes de entrar na terra prometida, em Canaã, Moabe armou ciladas e laços para Israel. Não está escrito na Bíblia. Os teus pecados te perseguirão. Irmão, o que você tem de resolver, resolva. Não deixe a pendência, porque pontas soltas vai lhe dar problema no futuro. E depois tem gente que morre e ainda deixa o problema para a viúva e para os filhos. É ou não é? Então resolva o que puder resolver. Então aqui está um rei de Moabe. Eles invadiram Israel novamente, tornaram Israel cativos e obrigou o povo a pagar tributos. Por isso que o rei engordava. Porque ele vivia dos tributos do povo, da opressão do povo. Então, por que os reis faziam isso? Porque quanto mais eles impunham tributos ao povo, mais empobrecia o povo e mais eles enriqueciam. E isso foi por 18 anos. Aquele rei é a figura da desobediência. Nós também temos um rei desobediente que está engordando com os nossos pecados de desobediência. Nós temos um rei inimigo que ele se alimenta da nossa desobediência. A nossa desobediência é gordura para ele, ele fica forte. Era assim que acontecia. Quanto mais Israel ficava idólatra, desobediente, mais aquele rei se fortalecia
e crescia e dominava. E isso foi por 18 anos. Então Israel clamou ao Senhor. Bom, chega um momento que nós temos que dizer, basta. Chega. Ponto final. Chega um momento que você tem que dizer, daqui para frente, acabou. Eu não tolero mais. Eu não suporto mais. Eu não quero mais. Eu vou tomar uma decisão. E o povo disse isso, precisamos de uma ação sobrenatural. Precisamos de um libertador. Só que Deus, quando quer fazer coisas extraordinárias, Deus usa o inesperado. Naquela época, ser canhoto era estar inapto para a guerra. Ser esquerdo era estar desqualificado para liderar os outros. Deus disse, pois eu vou fazer o seguinte, para confundir, eu vou usar aquele que não é para poder ser. Porque Deus faz assim. O nosso problema é esse. A gente vai vivendo, vai sendo crente, 10, 20, 30, 40 anos, acha que Deus usa a mesma receita. As fazendoras aí de bolo, de cozidos, ela não pode mudar a receita porque muda. Deus é o contrário. Para cada vez que Ele quer fazer algo especial, Ele muda a receita. Ele muda a fórmula. Não, pastor, tem que ser assim. Ser assim, coisa nenhuma. Você que acha que Deus só faz de uma forma. Deus faz de formas variadas, porque Ele tem a multiforme. Você às vezes pensa que Deus vem por baixo, Ele vem por cima. Você às vezes pensa que Deus vai usar fogo, Ele entra com água. Você pensa que Deus vai vir com vento, Ele vem com tempestade. Irmão, Deus sempre tem uma saída e uma pessoa certa no tempo certo. Só que Ele nunca vai fazer da maneira que eu penso que é o correto. Ele vai fazer da maneira dele. Então surge um jovem, era jovem, menos de 20 anos, Eude, canhoto. Ele disse, mas o que vamos fazer? Irmão, vou falar uma frase, você nunca esqueça. Deus complica, mas explica. Fala assim comigo, Deus complica, mas explica. Às vezes Deus embaraça tudo. Você diz, meu Deus. Aí o salmista disse, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele disse, meu socorro vem do Senhor. Que fez isso. Não olha para baixo, olha para cima. Não olha para os homens, olha para cima. Não, homem nenhum vai dar solução no que está acontecendo em lugar nenhum. Mas Deus pode levantar alguém para confundir os outros e mudar. Aí Eude se apresenta. Ele diz, então vamos fazer aqui uma estratégia. Vamos oferecer um presente ao rei. Porque ele ficava feliz, ele vivia disso, de suborno. Ele vivia de usurpar, de tomar. Irmão, você tem que ser inteligente. Seja inteligente. Confunda o teu inimigo. Paulo disse, quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. E quando eu penso que estou forte, se você souber o que Deus pode fazer através de você e por você, você não tem ideia. Essa pessoa é igual você mesmo, que às vezes olha para um lado, olha para outro e diz, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Onde foi que eu me meti, Senhor? O que eu vou fazer da minha vida? Se você soubesse o que Deus pode fazer através de você e por você, muralhas podem cair, o mar pode se abrir. O salmista diz, com Deus, eu desembarato um exército e salto muralhas. Deus é extraordinário, irmão. Um exército sem Deus não é nada. Você sozinho com Deus é mais do que um exército. Eles pegam o presente, o tributo, levam para o rei. E Eude, olha, todo soldado que lutava com a espada usava a mão. A espada ele colocava do lado. Olha como Deus complica, mas explica. O canhoto era o contrário, não podia meter a espada do lado. Metia a espada do lado. Então, quando ele passa no portão na revista, olha, não tem nada. Ele disse, eu vou fazer uma espada pequena.
Irmão, às vezes muito é menos e menos é muito. Às vezes pouco é muito e muito é pouco. Nem sempre falar muito dá resultado, nem sempre... Não, Deus sabe a história. Ele faz um pequeno punhalzinho de 40 e pouco e diz, vai ter que ser de 2 gumes, de 2 lados. É para entrar bem mesmo, é para quando... Ele já tinha toda a estratégia. Irmão, o Deus que dá a visão, Ele dá a provisão. O Deus que dá o chamado, dá a estratégia. O Deus que chama você, Ele te dá a graça, Ele te dá disposição e recursos também. Vou lhe contar. E se não houver recursos, Ele coloca benfeitores na tua vida para você executar o que Deus quer que Ele faça. Agora, por que Deus não faz tudo de uma vez? É porque a glória é só dEle. E vai Ele entregar. Quando Ele entrega... Porque assim, irmão, sempre tem que ter um homem corajoso. 18 anos eles oprimidos, ninguém tomava atitude. Eu tinha menos de 20 anos. Tinha nascido quando começou a opressão. Irmão, você pode ter nascido no tempo da dor. Você pode ter nascido no tempo da guerra. Você pode ter nascido no tempo da crise. Mas você não precisa viver na crise. Você pode ter nascido no tempo da destruição, da mágoa, da raiva. Você pode ter nascido de algo que não foi bom. Mas não significa que o teu destino seja esse. Você pode pôr um ponto final e dizer, olha, até mim, até aqui, o diabo oprimiu, o diabo usurpou. Até aqui, o diabo fez o que quis na minha família, o diabo teve domínio, o diabo teve legalidade. Até aqui, porque daqui para frente é comigo. Então, até Eude, aquele rei gordo, reinou. Usurpou, subtraiu, oprimiu. Mas ele disse, agora daqui para frente vai ser diferente. É assim também na tua casa, na tua família. Não importa, irmão, se nos seus antepassados ninguém casava, ou descasava, ou não tinha filho, ou viveu miserável, ou viveu debaixo... Irmão, até você é que Deus escolheu para pôr um ponto final e matar esse Deus que está aí, esse gordo rei, que está oprimindo e dizer, chega, basta, daqui para frente eu quero viver as promessas e as bênçãos de Deus. Ele levanta, vai, entregaram o tributo, ou seja lá o que foi que levaram, e fizeram o que foram embora. De lá ele disse, rei, eu tenho uma palavra para si, e é uma palavra de Deus. De Deus. Ele disse, opa, eu quero ouvir. Ele disse, só que tem que ser nós dois, sozinhos. Não tem coisa que não dá para chamar papai. Tem coisa que não dá para chamar mamãe. Tem coisa que não dá para ligar para o pastor. Pastor, venha me ajudar. Tem coisa que é você que tem que consertar. Tem coisa que é você que tem que arrancar. Tem coisa que sou eu que tenho que colocar no lugar. Chega um momento que sou eu. Isso é eu e você. Não, era para ter medo. Ele olhava, era para ter medo daquele rei. A presença dele, a figura dele, amedrontava. Mas aquele disse, não, comigo não, eu vou pôr um ponto final. Ele arrancou aquele punhal, aquela mini espada, enfiou ele mesmo. Foi isso mesmo que ele fez, na barriga, ao ponto de entrar tudo. Ele disse, olha, até o cabo. Até a empunhadura, tudo. Depois trancou a porta da onde ele estava, fugiu para o outro lado, só que ele não foi embora. Sabe o que ele fez? Tocou a trombeta e disse, agora é a nossa hora. Aquele que nos oprimia está morto. Agora vamos tomar de volta nosso reino. Sabe quantos anos Israel viveu em paz depois disso? 80 anos. Irmão, Eude viveu 100 anos. Viu bem? Irmão, você não entendeu? Eu vou trocar em miúdo. Chega um momento da nossa vida que você precisa destronar quem está reinando na sua vida. Chega um momento que você precisa matar quem está consumindo tua energia, tuas finanças, a tua vida emocional, o teu casamento, a tua vida espiritual. Aquele rei que estava ali consumia tudo de Israel. Nas nossas vidas, às vezes, existe alguém assim. Existem pessoas assim. Existem demônios assim.
Existe principado, potestade que vive da tua miséria, que vive da tua desgraça, que vive do teu fracasso. Quanto mais derrotado você está, mas ele se fortalece. Quanto mais você cai, mas ele tem força. Quanto mais você está derrotado, mas ele cresce. Chega um momento que você tem que se levantar. Agora tem que usar a arma certa. Ele usou um punhal de 2 gumes. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. A arma já está conosco, irmão. Usa a palavra de Deus na tua vida. Ela é viva e eficaz. Mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. As pessoas podem resistir os teus pensamentos, as tuas teorias, o teu estudo, mas eles não podem contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma, é um martelo, é uma espada, é um escudo. Aleluia. A Bíblia diz que ela é como fogo. Ela é um alimento, ela é tudo para nós, irmão. Você precisa destronar quem está dominando sobre a sua vida. Quem é esse rei gordo que está consumindo a tua energia, o teu sono, a tua alegria, a tua paz, as tuas finanças, a tua esperança, a tua motivação, os teus planos, os teus projetos? Você acorda e diz, já não aguento, estou oprimido. Você é esse Eude que precisa se levantar e dizer, basta, acabou. É tempo de viver as bênçãos de Deus, é tempo de viver o tempo de Deus. É você essa pessoa aqui. Você precisa dizer isso. Você precisa levantar com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Tem muitas sementes que não foi Deus que lançou em nossas vidas, que nasceram, cresceram, que precisam ser cortadas. Usa a palavra de Deus para cortar isso, irmão, da tua vida. Tudo que existe, existe através da palavra de Deus. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a Bíblia diz que sem ele nada do que existe existiria. Use a palavra de Deus, irmão. Ela é teu escudo. Ela é a tua proteção, ela é a tua solução, ela é a tua arma. Aonde tu fores, você não precisa viver oprimido e debaixo das garras do diabo, nem de seja quem for. Às vezes tem pessoas, irmãos, que são usadas pelo diabo para nos oprimir. Sabia disso? Para nos manipular, para nos deixar tristes. E você diz, eu não sei mais o que fazer. Está na hora de você eliminar essa pessoa da tua vida. E elimina como? Com a palavra de Deus. Ela não vai resistir. Todas as vezes que você usar a palavra de Deus, ela não vai resistir, ela vai fugir. Ela vai correr de você. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e fazer uma oração? Muito obrigado, irmãos. Que Deus possa abençoá-los. E não esqueça, você precisa pôr um ponto final nessas coisas. Maravilhoso Deus e bendito Pai, em teu nome, Senhor. Aqui estão os teus filhos, Senhor, na tua presença. Te bendizemos pela vida de cada um deles, Senhor. Eu não sei quem é ou qual é a ação que está oprimindo a mente, o coração, as emoções, que está absorvendo as energias, as finanças, a vida emocional, física do teu filho ou da tua filha, Senhor. Eu não sei quem é esse rei, ou esse dominador, esse principado, essa potestade que está manipulando a mente, as emoções, o coração desta mulher e deste homem, Senhor. Mas chegou a hora do Senhor revestir esta pessoa, Senhor. Da coragem, da graça, da autoridade a esta mulher, este homem, para derrotar, Senhor, para destronar essa ação maligna contra a vida dele, Senhor. Ó Deus, eu não sei se é físico ou espiritual, mas ela precisa vencer essa situação, Senhor. Esta mulher, este homem não pode mais continuar, Senhor, nessa situação, oprimido, escravizado, debaixo dessa situação que não consegue romper, não consegue vencer, não consegue ir à frente. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, conceda autoridade a essa pessoa. Dá ela autoridade. Espírito Santo, enche essa pessoa da tua graça e do teu poder, Senhor. Coloca na boca desta mulher e deste homem autoridade, Senhor. Contra esse filho endemoniado, contra esse marido rebelde, contra esta mulher, Senhor, atribulada. Coloca na boca e na vida deste homem, Senhor, a tua palavra de forma extraordinária contra esta pessoa que está oprimindo a vida dela, Senhor. Oh Deus, dê a palavra certa.
Dê autoridade, Senhor, à tua filha, Senhor. Aonde quer que ela for, Senhor, no emprego, no trabalho, em casa, na família. Ó Deus, ela não pode mais viver nessa situação. Ela precisa se levantar, Senhor. Se erguer. Precisa romper essa barreira. Precisa se libertar desses pensamentos suicidas, Senhor. Esses pensamentos malignos que têm entrado nessa mente para poder trazer morte, destruição. Para trazer, Senhor, situações, Senhor, desagradáveis. Deita e não dorme. Quando dorme tem pesadelos, insônias, ataques diabólicos nesta mente, Senhor. Nenhum espírito de loucura, nenhum espírito de neurose ou psicose vai mais continuar nesta mente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, toda ação maligna contra a tua mente, para te paralisar, para te oprimir, para trazer sobre a tua vida palavras de derrota e de fracasso, eu paraliso agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo pensamento suicida de fracasso, toda palavra de derrota sobre a sua vida, toda opressão maligna, todas as correntes, todas as ações e as amarras do diabo sobre você, seja quebrada nesta manhã em nome de Jesus. Toda planta que Deus não plantou na tua vida, seja arrancada nesta manhã em nome de Jesus. Todo ataque do inimigo contra a tua família, contra as tuas finanças, contra a tua vida sentimental, emocional, espiritual, nós paralisamos agora em nome de Jesus Cristo. Caia por terra em nome de Jesus Cristo todo ataque diabólico contra a família dos teus filhos, contra esse filho, contra essa filha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que o inimigo virá contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo espírito de loucura nesta família, toda maldição que entrou nesta família, todo espírito de morte nesta família, toda maldição hereditária, toda maldição que entrou na vida dos pais, dos avós, seja quebrada nesta manhã em nome de Jesus Cristo. Todo impedimento, todo dominador, toda potestade que está consumindo nas famílias, toda opressão, desde os primórdios, desde os avós, desde os filhos, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saia desta vida, saia desta família, saia desta casa, caia por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora, irmão, Deus está fazendo grandes coisas nesta manhã. Todo espírito de morte, toda ação maligna, seja quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidades, todo espírito maligno de opressão, todo espírito satânico de opressão, que tem turbado a mente dos teus filhos, que tem colocado doença na mente dos teus filhos, para eles ficar louco, ficar maluco, todos os demônios que estão agindo para roubar a tua alegria, a tua paz, que está consumindo na tua família, todas as finanças há muitos anos, vai ser morto nesta manhã em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse devorador vai ser destruído em nome de Jesus. Esse destruidor vai ser destruído em nome de Jesus. Esse migrador vai ser destruído em nome de Jesus. Esse cortador vai ser destruído em nome de Jesus. Caia por terra toda potestade. Caia por terra todo principado. Em nome de Jesus, caia por terra, caia por terra, caia por terra. Desta família, deste homem, desta mulher. Que haja liberdade. Em nome de Jesus, todos digam amém. Diga assim comigo, na minha vida. Está fraco. Na minha vida, na minha família, na minha casa, nenhum demônio vai se alimentar da minha saúde, das minhas finanças, da minha vida emocional, da minha vida espiritual, porque eu sou libertador, escolhido por Deus para a minha família. Até a minha vida, o inimigo aproveitou, oprimiu, mas a partir da minha vida, a partir de mim, eu vou viver o tempo de Deus.
as promessas de Deus, a prosperidade de Deus, a cura de Deus, as bênçãos de Deus, no nome de Jesus. Todos os que creem, digam amém. Muito obrigado, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos só dar uma oportunidade. Se nós temos algumas coisas, como o pastor Marilton falou, às vezes a gente está a viver no passado, porque a gente está a deixar coisas que aconteceram, seja morte, seja doença, seja... E Deus não quer que a gente fique amarrado no passado, porque Ele tem um futuro. E Ele diz em Jeremias 29:11, o que é que Ele diz? O que é que o Senhor diz? Nós vamos ler. Ele diz, Jeremias 29:11, nós vamos terminar. Obrigado, pastor Marilton, pela palavra que Deus deu. O que é que diz? Pois eu bem sei, vamos ler juntos? Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro. Se a gente está a viver no passado, não podemos ter um futuro. Então, às vezes nós precisamos de trazer aquilo que nos está a amarrar, não é? E a gente pode olhar e dizer, bem, não é? Eu passei isto, não é? O meu esposo morreu, ou a minha esposa, e às vezes a gente continua a viver nessa situação, e às vezes a gente tem que entregar ao Senhor e dizer, não, o futuro que o Senhor tem é um bom futuro, com esperança. Não é? Então, se o irmão ou a irmã tem uma situação, os pastores vão estar aqui para orar, seja o que for, algo que está a afetar a sua vida, vamos orar, seja filhos, seja o que for. Então, obrigado, pastor Marilton. Para a semana, por favor, não esquecer, é o dia da mãe, nós também vamos ter uma surpresa. Não posso dizer o que é, irmã, é por isso que chama-se surpresa, não é? Então, para a semana, para todas as irmãs, venham, tragam os maridos também, não é? Talvez eles esqueceram-se, então aqui podem receber alguma coisa. E o pequeno almoço, não é? Meta ali à porta, podem dar os nomes e batismos, aqueles que quiserem fazer parte disso. Deus abençoe, obrigado por estarem aqui nesta manhã.